Há um novo modelo de financiamento coletivo, conhecido com o nome inglês de crowdfunding, e já é um sucesso no mundo todo. Mas a falta de uma legislação específica e também de regras contábeis provoca problemas para consumidores e também para os empreendedores aqui no Brasil. Vamos entender um pouco a respeito desse assunto. Nosso convidado é Vinícius Maximiliano Carneiro, que é advogado e autor do livro eletrônico Dinheiro na Multidão, Oportunidades e Burocracia no Crowdfunding Nacional. E ele está aqui conosco. Vinícius, boa noite. Obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal da Record. Obrigado. Obrigado. Vinícius, inicialmente queria dizer o seguinte. Essa prática do crowdfunding, define para mim exatamente o que significa. Bom, Ronaldo, resumidamente, o crowdfunding é quando você divulga um projeto num site da internet para que todas as pessoas que sejam simpáticas àquele projeto possam doar dinheiro em troca de recompensas. E com essas doações você junta um montante. Não se distingue com uma compra, não é uma compra? Não é uma compra. Okay. Essa característica da identidade da doação, ou seja, eu quero te ajudar, gostei do seu projeto, vou te ajudar. E aí ele doa o dinheiro e ganha uma recompensa, um convite, um livro, uma camiseta personalizada, os mais diversos tipos de prêmios. Só que com a evolução, nós já estamos tendo agora crowdfundings para compras antecipadas de produtos, que vão ser desenvolvidos e lançados, que é uma modalidade. Ou seja, você quer desenvolver um novo copo, diferenciado, com design arrojado. Você lança um projeto de crowdfunding e todos aqueles que contribuírem vão receber o copo antecipado e vão receber uma homenagem no lançamento do produto, coisas do gênero. Então, a dinâmica do crowdfunding ela é muito interessante, apesar da origem dele ser na doação. Sempre nessa doação e na simpatia com o projeto em si. Agora, quem é que faz a gestão do processo? Então, olha só. Existe a figura do site. Do site? Do site de crowdfunding. Ou seja, ele é a peça-chave. Porque ele é o lugar onde ele vai juntar, ele vai poder atrair as pessoas que vão analisar os projetos e ele vai criar uma plataforma para que os divulgadores de projetos, aqueles que querem desenvolver um projeto, venham até o site e coloquem as suas ideias no ar. Então, a peça-chave é o site. Um bom site de financiamento coletivo agrega muitos financiadores, muitos doadores e bons projetos, porque aí gera uma credibilidade mútua. E isso tem uma dinâmica financeira, inclusive, recorrente. Quem encontra bons projetos no site, volta naquele site, apoia outros projetos. Agora, esse site é um projeto, ele é um projeto empresarial? Ele é uma empresa ou não? Ele é uma empresa. Ele precisa ser uma empresa. Ele tem que ser um prestador de serviços, ou seja, ele coloca à disposição o espaço do site dele para que você possa colocar o seu projeto e que outras pessoas possam acessar isso e financiar. Então, ele é uma empresa, ele tem que ser uma pessoa jurídica, constituída, com sócios, tem que ter uma sede física, né, em um lugar determinado, até porque o site paga impostos sobre aquilo que ele vai ganhar com os projetos que forem bem desenvolvidos. Sim, então, quer dizer, então tem toda uma contabilidade nisso? Existe uma contabilidade e uma contabilidade como uma empresa privada qualquer? Perfeitamente, só que um pouco mais complicado. Por quê? O volume de pessoas que aportam em um projeto é muito maior do que se eu somente comprar um copo. Eu comprei um copo numa loja tradicional, ele vai me emitir uma nota fiscal daquele copo e ele vai contabilizar aquela nota. Num projeto de crowdfunding, ele vai ter, por exemplo, 1.000 pessoas apoiando o mesmo projeto, cada um com um valor diferente, de 10 a 5 mil reais, por exemplo. Entendo. E cada uma dessas doações tem que ser devidamente contabilizadas. Porque, além das regras contábeis, no Brasil nós temos a Receita Federal que impõe limites a doações, a transferências de dinheiro, coisas desse tipo, que precisam ser bem documentadas. E por isso tem que ser uma empresa que funcione de forma tradicional. Apesar de ser uma empresa moderna, inovadora, ela tem que funcionar de forma tradicional. Ela tem que ter uma escrita fiscal, contábil muito bem feita. Sim. Então posso imaginar que essa categoria de empresa crowdfunding é uma coisa nova no país? Totalmente. Totalmente nova? Totalmente nova. Deixa eu dar uma olhada na favor. capa do livro para eu mostrar aqui, só para mostrar. Tá, pessoal, saber, deixa eu mostrar aqui direitinho. Tá, aí você explica isso aqui no livro? Vamos mostrar. Exatamente, eu explico isso no livro. Ele falou aqui.
Daqui. Eu explico isso no livro, Ah. como é que funciona essa contabilidade empresarial, como que isso deve ser apropriado, qual é o suporte, inclusive legal, que as empresas precisam ter, porque além da questão contábil, existem os advogados que precisam auxiliar os sites a montar bons contratos, para que os sites não corram riscos de sofrerem processos, para que eles não corram riscos de perder dinheiro, para que não ocorram projetos ilegais dentro do site, porque isso é um risco que nós corremos no Brasil. Pessoas mal intencionadas podem criar projetos totalmente falsos, angariar dinheiro e não fazer nada com aquilo. Então, eu tento mostrar no livro para todos os leitores que o mercado de crowdfunding ele é extremamente saudável, é um mercado promissor. No Brasil ele está pouquíssimo explorado ainda, mas que ele precisa de muito cuidado. Mais um detalhe, não há lei que regulamente o crowdfunding. Não há? Não há. Então está sendo regido por quê? Pelo Código... Código Civil e Código Tributário, que nós temos ainda, mas que não se adequam a essa realidade. Tá. E aí, em função disso, até tem um projeto de lei que está na Câmara, que eu comento no livro, faço até algumas sugestões, mas que não atende à realidade desse mercado ainda. Para você ter uma ideia, você se lembra dos sites de compras coletivas? Sim, lembro. De 4 anos atrás, mais ou menos? Hoje, coincidentemente, eu recebi um clipping do Planalto de que o projeto de lei lá de 2010 agora recebeu parecer favorável para ser votado. Você praticamente não vê falar de site de compra coletiva mais. Não deu tempo. Então, isso é um outro perigo no Brasil. Você começa a desenvolver um negócio e a lei não regulamenta. Se não regulamenta, o fisco pode entender do jeito que ele interpretar. E aí está o risco dos sites. E aí está o risco dos apresentadores de projetos. Vou te dar uma situação hipotética. Sim. Eu apresento um projeto que eu quero angariar R$100 mil para desenvolver uma nova mesa. Certo. Eu apresento o projeto, as pessoas apoiam, eu arrecadei os R$100 mil. Como é que eu vou declarar isso para a Receita? Boa pergunta. Quem dá nota fiscal para quem? É compra, é prestação de serviço, é doação? O que é isso? A figura jurídica e fiscal, ela não está clara. E tanto no livro eu coloco depois um organograma tentando explicar para as pessoas como é que é o fluxo de dinheiro dentro disso, justamente para que os empreendedores inicialmente possam saber como se comportar para não lesar consumidores, mas para também não serem objeto aí de, enfim, distorções absurdas no mercado que podem acontecer. Sim. Então, podemos entender o seguinte, o crowdfunding é uma nova modalidade de atividade econômica ligada ao empreendedorismo. A pessoa empreende, né? Eu até suponho que, sei lá, não deve precisar um grande capital para abrir um site dele, precisa? Na verdade, assim, ele vai gastar algum dinheiro para estruturar o sistema, mas não é uma empresa que seja muito difícil de ser montada, até porque existem sites que você já tem o padrão prontinho do sistema. Sei. Então ele paga aquele padrão e instala um site. Não é um grande investimento. Na verdade, o investimento dele é credibilidade. Ele tem que conseguir credibilidade no mercado. Bom, sem dúvida. Exatamente. Basicamente credibilidade. Basicamente. Porque, bom, sem ela ninguém vai fazer nenhum tipo de doação. Agora, a pessoa recebe algum recibo pela doação que faz ou não? Isso é uma outra situação. O que acontece? Geralmente, a doação ela é feita através de um meio de pagamento. Então, você acessa o site, identifica o projeto. Identificou o projeto? Quero doar. Você não doa para o site. Você doa para um meio de pagamento. Este meio de pagamento vai transferir o dinheiro para o site depois. Sei. Quem vai soltar algum recibo dessa transferência é o meio de pagamento, que já não é a mesma pessoa do site e que também não é a pessoa que vai receber o dinheiro. Isso é uma outra situação fiscal muito complexa. Ele faz parte da cadeia, mas ele não é, em nenhuma das pontas, responsável pelo projeto e não é também responsável pela lisura. Agora, daquela quem é o informação. responsável pelo projeto, então, que está pedindo a doação? Pelo projeto é aquele que criou a ideia. Quem criou a ideia? Quem criou a ideia. Quer dizer, ele recorre a uma empresa de crowdfunding para que Exatamente. ela desenvolva, Para que ela então, a sistemática de... isso? Faça a campanha para Tá. ele, solte para a base de dados que ela tem nas redes Ele sociais. contrata essa empresa? Exatamente. Ele contrata essa empresa. Ela é um custo para o desenvolvedor do projeto. Sei, Por isso, essa empresa de crowdfunding é um prestador de serviço. entendo. É quase uma consultoria
em novas mídias para o cara Agora, arrecadar. quando você contrata essa empresa contratada, ela assume alguma responsabilidade dizendo nós vamos captar 100 mil reais do mercado? E aí a gente não chega nos 100 mil, chega nos... Como é que fica isso? Exatamente. É um outro desenho do crowdfunding. Não há obrigatoriedade de se arrecadar tudo. Então, nós temos sites hoje que trabalham da seguinte forma. Alguns sites falam tudo ou nada. O que é o tudo ou nada? Ou arrecada 100 mil, ou se não atingir os 100 mil, devolve-se o dinheiro de quem doou e quem apresentou o projeto não ganha nada. E o site também não ganha nada. E já temos sites que fazem o que você arrecadar, você leva. E aí, dentro disso, o site cobra percentuais diferenciados de acordo com o volume arrecadado. Então, já percebendo que se fizer o tudo ou nada, muitas vezes o prejuízo pode ser grande, já começaram a flexibilizar a forma como fazem as arrecadações. Sei. Agora, esse elemento arrecadador, que aqui no caso é um elemento comercial, como você está explicando, ele pode ser não comercial, ele pode ser uma ONG, ele pode ser um partido político, ele pode ser uma, sei lá, enfim, uma entidade sem fins lucrativos. Perfeitamente. Inclusive, existem projetos maravilhosos apresentados por instituições sem fins lucrativos, ONGs, que têm um sucesso absurdo, e até porque essas ONGs precisam buscar no mercado, muitas vezes, essa doação. Então, elas podem, sim, praticar. Tem muitos projetos bons em cima disso e muitos doadores. Partidos políticos, uma ressalva interessante que você falou, por quê? Houve uma consulta que eu menciono no livro, que foi feita por um deputado, na época, antes das eleições, se ele poderia arrecadar fundos através do crowdfunding. E a resposta do Tribunal Superior Eleitoral foi de que não. Não. Não poderia. Por quê? Porque a empresa de crowdfunding é caracterizada como um intermediador. É um terceiro. E a campanha política, né, a lei eleitoral, não permite que um terceiro angarie dinheiro para uma campanha. Entendo. Mas ele abriu a seguinte ressalva. O partido, no site do próprio candidato, pode criar uma campanha de arrecadação, utilizando os princípios do crowdfunding. Ele não vai usar uma empresa, mas ele vai usar o próprio CPF ou CNPJ do candidato. Sim. Então, é um instrumento muito forte e que eu, particularmente, vejo poucos candidatos utilizarem. Sem dúvida. Bom, eu vi pouquíssimo, ouvi falar muito pouco disso nessa última eleição. Acho que poucos usaram isso. Pouquíssimos, pouquíssimos. E isso aqui abre uma avenida enorme, né? Absurdo. Especialmente se a gente tiver agora aqui essa proibição de empresas bancarem campanhas políticas. Que Vai ter agora procurar está dinheiro em nessa algum lugar. discussão, ou seja, de algum lugar vai ter que ter dinheiro para sustentar Sem as dúvida, campanhas. sem dúvida. E o que acontece com isso? A massa dos correligionários, a massiva quantidade, vai poder doar pequenas quantidades de uma forma segura e de uma forma declarada. Porque a preocupação da Justiça Eleitoral é que exista a visibilidade da doação. Sem dúvida. Saiba de onde aquilo surgiu. Então, é um instrumento que foi muito pouco utilizado no Brasil. Eu gosto de usar como exemplo, também está no livro, que foi a primeira campanha do presidente Barack Obama. Sim. Ele foi, na verdade, o grande inovador Sem nessa dúvida. área de crowdfunding, porque ele lançou e sustentou a primeira campanha dele só em cima de crowdfunding. É verdade. Bom, o livro, abre de novo para mim a capa do livro, por favor. O livro, então, é só um livro digital, né? Ele, por enquanto, Como é que as tá só no pessoas formato adquirem o digital. livro? Ah. Esse livro, ele já está disponível nas lojas eletrônicas de livro, tanto para quem usa o sistema Android quanto para quem usa iOS. Ele procura por Vinícius Maximiliano Carneiro. Vinícius Carneiro. Vinícius Carneiro. Isso, viniciuscarneiro.adv.br. Ponto .adv, que é de advogado, ponto Exatamente, .br. ponto .br, está no meu site, pode baixar. O que é mais interessante, Heroto, o livro é de graça. Ah, o livro é de O graça? livro é de graça. Caramba. Todo mundo pode abaixar, pode compartilhar, enfim, a ideia é trazer a discussão, o assunto, o tema, que é muito novo e que tem um mercado assim fascinante nesse país. Vinícius, obrigado pela gentileza. Obrigado, você. Até logo. Foi um grande prazer. Muito obrigado.